Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos aqui essa noite para podermos compartilhar o que Deus tem falado nos nossos corações. Louva a Deus pela vida de cada irmão que tem deixado uma mensagem, ativado o sininho de inscrição, que Deus possa estar abençoando cada um sobremaneiramente, que isso possa ser glorificado. E esta noite, gostaria que abrir a palavra de Deus no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9. A graça de Deus é suficiente. Nós vamos falar que a graça de Deus é suficiente esta noite. Mas antes de lermos, vamos ler o versículo e automaticamente nós vamos fazer uma oração. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra do Santo Deus. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa estar perdoando todos os meus pecados, que o Senhor possa estar me iluminando esta noite para transmitir a Tua palavra, que possamos sair daqui transformados, diferentes, ó Deus, do que onde nós iniciamos, que a Tua palavra possa estar dominando, Pai, nossas vidas, para que nós possamos aplicar tudo que nós iremos falar aqui esta noite, Pai. Ó Deus, fala os nossos corações. Eu peço ao Senhor, poder do Espírito Santo, guie meus lábios, que eu não venha falar de mim, mas sim do Senhor. Entrego tudo em Tuas santas mãos e te agradeço por tudo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amados e queridos, é uma grande alegria de estar compartilhando a pregação da palavra de Deus com os amados e temos a cada dia mais nos regozijado, alegres, por ter irmãos tão amorosos, tão maravilhosos como cada um que professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo estava passando por momentos difíceis em suas vidas e ele disse que foi dado um espinho na carne e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, né? E diz que, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, né? A graça de Deus basta. Agora, o que vem a ser realmente a graça de Deus? É um favor imerecido. Nós não merecíamos a graça de Deus, mas pelo seu grande amor, pelo sua preciosa bondade que Ele deu a todos nós, pecadores, e ter uma vez morrido aqui, vir aqui a este mundo sombrio, pecaminoso, veio nos salvar e buscar o que se havia perdido. Mas o que é graça de Deus? Deus é um Deus de graça. Ele é um Deus de amor. É um Deus que realmente veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta noite, com a ajuda de Deus, eu gostaria de falar 5 verdades referentes à graça. Primeiramente, a primeira coisa que nós devemos observar aqui, a graça de Deus salva. A graça de Deus salva. Vai comigo no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. A graça de Deus salva, diz assim, a preciosa palavra de Deus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus realmente é transformadora. Ele salva o pecador. Por mais pecador que o homem venha a ser, está longe de Deus, e após ele depositar a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo,
como único e suficiente Salvador na sua vida, através do arrependimento dos seus pecados. A graça de Deus, ela não há limite, independentemente do que seja, basta o homem abrir seu coração para Jesus e ele entra na sua vida, e a graça de Deus realmente salva o pecador, o mais miserável pecador que deve ser. Amados, a graça de Deus é maravilhosa, nos alcançou, e por isso nós podemos dizer que nós fomos libertos pela graça de Deus. A graça de Deus nos basta, a graça de Deus é maravilhosa, é o que nos alcançou e pode alcançar qualquer um que professe Jesus e aceita Ele no seu coração como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não somente isso, como a graça de Deus salva, também a graça de Deus santifica aquelas pessoas que realmente se salvaram através da graça de Deus. A graça de Deus faz com que o homem venha se santificar cada vez mais. Lembre-se que a santificação começa quando nós aceitamos Jesus como Salvador e trilhará toda a eternidade, quando nossos corpos serão transformados à glória de Deus. Então, outro ponto que nós devemos observar aqui, a graça de Deus santifica o homem. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. A nossa santificação, amados, através da graça de Deus, é maravilhosa. O homem que era o mais miserável pecador, que vivia nas profundezas, lá embaixo, sem Jesus Cristo resgatou a sua vida, e podemos dizer que hoje nós fomos salvos pela graça de Deus. Eu vivia em um mundo pecaminoso, alguns sabem o meu testemunho. Eu vim de uma família de pai de santo, meu pai era pai de santo na Bahia, minha mãe católica, misturado com candomblé, muitas crenças que minha mãe tem, mas Jesus Cristo nos alcançou, me alcançou meus irmãos, e Deus é um Deus de graça, e Deus também salva também os pecadores. O mesmo Deus que me alcançou é todo poderoso também para alcançar a sua vida que não tem Jesus, e também a vida dos seus familiares que não têm Jesus, como seu Salvador em Jesus Cristo. A graça de Deus santifica, e a graça de Deus é tão maravilhosa que não somente nos santifica, mas como também a graça de Deus supre. A graça de Deus é supridora. Em Salmo, no livro do Salmo, capítulo 84, nós vamos, Salmo 84, versículo número 11, diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Que maravilha! O Senhor supre, Ele não vai negar graça aos servos que andem em retidão, na caminhada cristã. Aqueles que querem fazer de tudo para que a glória de Deus seja proclamada, que Jesus Cristo seja glorificado, que ir para todo mundo anunciando as boas novas do Evangelho ao perdido. Amados queridos, ele supre, ele diz aqui, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, e o Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Todos aqueles que estão na retidão, vivendo com Jesus, vivendo os caminhos de Deus através da sua palavra, deixando Deus controlar a sua vida, pode ter absoluta certeza que Ele nunca vai abandonar o seu povo, vai andar sempre em retidão junto com Ele.
Não somente Ele é um Deus de graça que supre aos seus servos fiéis, mas também é um Deus, graça, Ele nos dá a graça de Deus, dá a força que nós tanto esperamos, né? E necessitamos. É um Deus que nos dá força nos momentos difíceis em nossas vidas. Somente muitas vezes nos deparamos com situações que somente Deus é capaz de nos dar força. Passamos por momentos difíceis em nossas vidas diariamente, exclusivamente no cenário que nós vivemos nos nossos dias atuais, com essa pandemia, não somente no Brasil, mas como também em todo o mundo. Mas temos que ter absoluta certeza que Deus, Ele nos dá força para caminhar, para viver uma vida digna aos seus olhos, para que Ele possa a cada dia mais nos fortalecer, nos guiar, para que possamos trilhar junto com Jesus. Maravilhoso. Diz assim no livro de 2 Timóteo, a graça de Deus dá força. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Lembre-se que o período neotestamentário, houve uma grande perseguição pelos romanos, perseguindo os cristãos, e muitos estavam desempregados, muitos foram colocados na fornalha, muitos colocaram eles de cabeça para baixo, mergulhado em óleo quente, mas eles precisavam de ânimo, de forças para continuar a viver uma vida digna e uma vida dependendo exclusivamente da graça de Deus, para eles não se abaterem, não se desanimarem e não entrarem em desespero. Era preciso eles entenderem que Deus é um Deus que dá força a todos aqueles que se chegam a Ele. E Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Muitos obstáculos viria na vida desse novo ministério, esse novo discípulo do apóstolo Paulo, o filho da fé do apóstolo Paulo, melhor dizendo, Timóteo. Muitas coisas iam acontecer no seu ministério, mas o que ia fazer diferença na vida dele, em seu ministério, é saber que a graça de Deus, misericórdia de Deus, a paz de Deus estaria sempre com ele. E o mesmo Deus de apóstolo Paulo, de Timóteo, é o Deus que nos sustenta, é o seu Deus, é o nosso Deus que nós glorificamos, é um Deus que nos dá clareza de pensamento para podermos viver aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Ele, amados irmãos, ele é um Deus de graça, que salva, é um Deus que santifica, é um Deus que supre, é o Deus da força, mas como também a graça de Deus é suficiente. Voltamos no nosso texto, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 9, ele diz aqui: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém e amém. A graça de Deus é suficiente. Eu sei pelas lutas que você tem travado na sua vida, mas saiba que Deus é um Deus que está à frente dos seus problemas. Deus é um Deus que salva, é um Deus que santifica, é um Deus que supre, é o Deus que dá força. A graça de Deus é suficiente. Você tem depositado sua fé no Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, Ele quer que você deposite a sua fé e confiança nele
entregue sua vida a Ele e se entregue como suficiente Salvador da sua vida. Isto é, se arrependa dos seus pecados, aceitando Ele, aquele que derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário para te salvar, para nos libertar da era futura. Em segundo lugar, amados irmãos, salvos em Cristo Jesus, saiba que a graça de Deus é suficiente. Não vamos atrás de outra coisa para nos fortalecer, para nos animar. Lembra-se que a graça de Deus estará sempre conosco. Ele disse que não vai nos deixar, não vai nos desamparar. Ele é o que nos sustenta, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. Que possamos juntos, alegremente, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus possa cada dia mais superabundar em nossas vidas, de tal maneira que sejamos impactados pela essa graça de Deus e diante anunciar a palavra de Deus aos perdidos. Que Deus abençoe a cada um e tenha uma abençoada noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um dos amados.